Essa narração ela é dedicada exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não fosse o caso, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Capítulo Racismo e Direito. O que é direito? Antes de tratarmos da relação entre direito e raça, é importante que tenhamos ao menos algumas noções sobre o que é direito. Por isso, apresentaremos um pequeno resumo das 4 principais concepções do direito: o direito como justiça, como norma, direito como poder e direito como relação social. As concepções aqui apresentadas possuem inúmeras variações e por isso a exposição de algumas tem apenas uma pretensão didática, algo afinado com os objetivos dessa obra. O que faremos aqui é somente falar das principais características de cada uma delas, ressaltando sua relação com as teorias do racismo. Nota: se a ciência jurídica fascina Luiz Gama, a Faculdade de Direito e seus doutores são alvos frequentes de seu sarcasmo e indignação desde as primeiras trovas burlescas. Um discurso que, com seus poemas, cria cumplicidade com seus leitores. Luiz Gama monta suas demonstrações com especial zelo, embasadas na interpretação jurídica. Seus argumentos se tornam, assim, irrebatíveis, comprovando que os doutores, entre aspas, são os primeiros a violar o direito no intuito de garantir a propriedade escrava. Ferreira, Lígia Fonseca, com a palavra Luiz Gama, Editora São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011, página 94. Direito como justiça. Alguns autores dirão que o direito está contido na ideia de justiça. Aqui o direito é visto como um valor, que está além das normas jurídicas. A vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade são valores que devem ser cultivados por toda a humanidade, e mesmo que não sejam positivados expressamente, amparados por uma norma jurídica emanada por autoridade instituída, devem ser protegidos. Assim, uma norma jurídica que, por exemplo, viole o valor da liberdade, por mais que seja formalmente correta, é injusta e não poderia ser aplicada. Certos autores identificados com essa visão do direito, que vai além das normas jurídicas, ou até independe delas, são chamados de justnaturalistas, ou seja, creem na existência de um direito natural, de regras pré-existentes à imposição das normas pelo Estado. Nesse sentido, a validade das normas jurídicas estaria condicionada à compatibilidade com o direito natural. O que se nota é que o discurso justnaturalista é, antes de tudo, um discurso ético-político, que visa dar sentido aos conflitos e às disputas de poder, especialmente no mundo pré-contemporâneo. Já no mundo contemporâneo, são poucos os autores que se declaram justnaturalistas. E se fazem é para denunciar a ausência de um debate ético acerca da aplicação das normas jurídicas. Hoje em dia, a grande maioria dos autores, até mesmo por imposição das circunstâncias sociais, e econômicas do capitalismo, é juspositivista, ou seja, concebe o direito como um conjunto de normas impostas pelo Estado. O justnaturalismo teve um papel importante nas discussões sobre raça e escravidão. Muitas das justificativas para a escravidão e para o racismo que amparava ideologicamente tinha como base a ideia de que uma ordem natural que fundamentava a escravidão de determinados povos e a superioridade de outros. Portanto, leis positivas que amparam a escravidão nada mais faziam do que espelhar uma ordem já determinada pela natureza das coisas, entre aspas, por Deus ou pela razão, entre aspas. No Brasil, vale lembrar que a razão invocada por muitos juristas do século XIX para se opor à abolição, da escravidão, residia na necessidade de manter o respeito ao direito natural de propriedade. E, perante o direito, escravos, pessoas escravizadas, eu prefiro usar o termo, nota do narrador aqui, e perante o direito,
pessoas escravizadas eram consideradas propriedade privada, mais especificamente, bens semoventes. Bens semoventes, ou seja, coisas que se movem por tração própria, semelhantes a animais. Entretanto, há aqueles que, em nome do mesmo direito natural, se colocam contrários à escravidão, alegando ser incompatível esse regime com a razão natural ou com as leis de Deus. Luiz Gama, o maior advogado da história do Brasil, foi também o mais emblemático defensor dessa posição. Na verdade, como muito bem destaca a maior estudiosa de sua obra, Lígia Fonseca Ferreira, Luiz Gama impressiona pela vasta cultura jurídica que, aliada a um conhecimento técnico assombroso do direito positivo e, ao mesmo tempo, dos domínios dos meandros da filosofia política e do direito natural. Luiz Gama considerava que a escravidão não poderia ser lida como algo justo sob nenhuma hipótese, nem perante as, abre aspas, lei de Deus, da razão natural ou dos homens, fecha aspas. Os defensores da escravidão, para Gama, se encontravam no mais profundo, abjeto abismo moral, de tal sorte que qualquer relação contra eles seria justa, ainda que contrária à legalidade. Nota do narrador. Ou seja, ele estava falando aqui de uma guilhotina, né? No mínimo. Fim da nota do narrador. Nota. Lígia Fonseca Ferreira insere em seu livro uma reflexão de Luiz Gama, que foi publicado em 28 de dezembro de 1880 no jornal A Gazeta do Povo. Lígia Fonseca, com a palavra Luiz Gama. Editora São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, página 100, edição de 2011. E Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, São Paulo, Martins Fontes, 2010. Norberto, Teoria Geral do Direito, São Paulo, Martins Fontes, 2013. Direito como norma. Essa é ainda mais comum entre todas as concepções. O direito é ainda o plano científico, definido como conjunto de normas jurídicas, ou seja, como regras obrigatórias que são postas e garantidas pelo Estado. As inúmeras leis, códigos, decretos, resoluções, ou seja, as normas estatais, seriam expressão do que chamamos de direito. Nota. Ver a Teologia Política, São Paulo del Rey, 2006, de Carl Smith. Essa concepção do direito como norma se denomina juspositivismo, que seus críticos afirmam que essa visão impossibilita a real compreensão do direito, uma vez que é um fenômeno complexo que envolve aspectos éticos, políticos e econômicos que nem sempre são contemplados nas normas jurídicas. Se notarmos, as críticas ao juspositivismo são bastante parecidas com aquelas feitas com as concepções individualistas do racismo. E não é uma coincidência. Vimos que a perspectiva individualista trata o racismo como um problema jurídico de violações de normas, as quais, por sua vez, são tidas como parâmetros para a ordenação racional da sociedade. Tanto o racismo quanto o próprio direito são retirados do contexto histórico e reduzidos a um problema psicológico ou de aperfeiçoamento racional da ordem jurídica, de modo a eliminar as irracionalidades, como o racismo, a parcialidade e as falhas do mercado. O direito como poder. Há ainda aqueles que identificam o direito como poder. De acordo com essa concepção, ainda que o direito contenha normas jurídicas, elas são apenas parte do fenômeno jurídico, porque a essência do que chamamos direito é o poder. Sem o poder, as normas jurídicas não passariam de abstrações sem realidade, diriam alguns autores. O poder não é um elemento externo, mas um elemento preponderante que concede realidade ao direito. Mais detalhes, Michel Foucault, Metafísica do Poder, Rio de Janeiro, País e Terra, 2014.
14. E também A Verdade e as Formas Jurídicas, também de Michel Foucault, Rio de Janeiro, 2002. A concepção do direito, enquanto manifestação do poder, admite que a criação e a aplicação das normas não seriam possíveis sem uma decisão, sem um ato de poder antecedente. Por exemplo, é o poder que criaria e revogaria as normas jurídicas, e somente ele permitiria que, dentre várias interpretações possíveis de uma norma, o juiz escolhesse apenas uma. Essa concepção do direito alarga as possibilidades de compreensão do fenômeno jurídico, para além do legalismo e do normativismo jurispositivista. Essa concepção do direito alarga as possibilidades de compreensão do fenômeno jurídico, para além do legalismo e do normativismo jurispositivista. O direito, portanto, se apresenta como aquilo que Michel Foucault denominou como mecanismo de sujeição e dominação, entre aspas, cuja existência pode ser vista em relações concretas de poder que são inseparáveis do racismo, como nos revela cotidianamente as abordagens policiais, as audiências de custódia e as vidas nas prisões. Nota: para uma leitura sobre a questão da imigração sobre a ótica da economia política, ver Márcio Farias, Fluxo Migratório Africano Contemporâneo e suas Bases Estruturais. Em Denis de Oliveira, A Luta contra o Racismo no Brasil, de 2017, Fórum São Paulo. As concepções institucionais parecem compatíveis com o direito visto na manifestação do poder. Se o direito é produzido pelas instituições, as quais são resultantes das lutas pelo poder na sociedade, as leis são uma extensão do poder político do grupo que detém o poder institucional. O direito, nesse caso, é um meio e não um fim. O direito é uma tecnologia de controle social utilizada para a consecução de objetivos políticos e para a correção do funcionalismo institucional, como o combate ao racismo por meio de ações afirmativas, por exemplo. Mas da mesma forma que podemos analisar a relação entre direito e poder na direção do antirracismo, a história nos mostra que, a maioria dos casos, a simbiose, ou seja, a mistura entre o direito e poder, teve o racismo como seu elemento de ligação. Nota do narrador. É bom lembrar, né, que muitos dos casos aqui, quando ele fala de racismo, ele não está necessariamente falando do racismo contra negros, né? Aqui o livro, como vocês perceberam, ele trata de uma relação de privilégio. Todos os argumentos podem ser usados contra discriminação contra judeus e até os argumentos também contra a misoginia. Fim da nota do narrador. A ascensão do poder dos grupos políticos racistas colocou o direito a serviço dos projetos de discriminação sistemáticas, de segregação racial e até de extermínio, como os notórios exemplos do regime colonial, nazista e sul-africano. Contemporaneamente, a chegada ao poder de grupos de extrema-direita em alguns países da Europa e dos Estados Unidos tem demonstrado como a legalidade se coloca como extensão do poder, inclusive do poder racista, na forma de leis anti-imigração direcionadas a pessoas oriundas de países de maioria não branca, ou da imposição de severas restrições econômicas a minorias. A conclusão é que o racismo é uma relação estruturada pela legalidade. A conclusão é que o racismo é uma relação estruturada pela legalidade. A crítica a essa concepção é que ela não dá especificidade ao direito, ou seja, identificar o direito ao poder sem as devidas mediações estruturais não nos permitiria diferenciar o direito de outras manifestações de poder, como a política, por exemplo. O direito como relação social. Nessa concepção, o direito não é avistado apenas nos textos legais ou especialmente, nas relações de poder, mas da forma bem mais abrangente nas relações sociais como um todo. Porém,
A sociedade é composta de muitas relações e, obviamente, nem todas são jurídicas. O desafio, portanto, é saber quais dessas relações sociais podem ser jurídicas. Questão inicial: o que define uma relação como jurídica? Talvez o seu objeto ou tema. Mas, novamente, estaremos diante de uma indefinição, pois o direito trata dos mais variados assuntos: política, religião, futebol, artes, família, saúde, segurança, raça, entre outros. Mas esses mesmos assuntos também podem ser objeto da medicina, da teologia, da estética, da ética, entre outros. Como ensina Alisson Leandro Mascaro, abre aspas, o que define o direito não é a sua quantidade, mas sim a sua qualidade, fecha aspas. Em outras palavras, não são os conteúdos ou os objetos de uma relação que determinam se ela é jurídica ou não, mas sim a forma da sua relação. Por exemplo, o casamento é um tema caro às religiões, mas no direito o casamento assume uma forma de um negócio jurídico, de um verdadeiro contrato. Para que isso fique mais claro, façamos uma pequena, mas essencial excursão pela história, a fim de compreendermos o funcionalismo, o funcionamento de uma sociedade e como desenvolve as relações com seu contexto histórico. Assim, o que chamamos hoje de direito vai ganhar uma forma atual apenas com o advento das sociedades capitalistas contemporâneas. Antes do mundo contemporâneo, as relações sociais eram pautadas pelos privilégios de ordem feudal e, antes disso, pelo escravagismo. Em sociedades escravagistas ou feudais, o direito é facilmente suplantado pelo poder em estado bruto, pela violência pura e simples. Não é necessária uma norma jurídica para que diga quem tem direitos. O senhor de escravos ou senhor feudal simplesmente impõe a sua vontade pela força, porque o direito e sua aplicação estão diretamente relacionados aos seus poderes pessoais. A partir da Idade Moderna, os ventos do liberalismo começaram a desvincular o direito do poder pessoal dos nobres, o que atinge o ápice da Idade Contemporânea. Nota do narrador: liberalismo, não confundir com neoliberalismo. Fim da nota do narrador. Com o desenvolvimento do capitalismo baseado na troca mercantil, o uso da força e da violência na reprodução econômica da sociedade é substituído pelo trabalho assalariado, cujo fundamento é o contrato. O contrato, e não mais a servidão, ou supostas hierarquias naturais que estabelecem o vínculo entre as pessoas, pressupõe que as partes que firmam são, pelo menos do ponto de vista formal, livres e iguais. A liberdade e a igualdade são formais porque não se materializam necessariamente no cotidiano dos indivíduos. Por exemplo, embora que juridicamente livres, a maioria das pessoas não pode escolher se quer trabalhar ou não. O direito, portanto, se materializa em uma relação entre sujeitos de direito, ou seja, entre indivíduos formalmente livres e iguais, cuja finalidade básica é a troca. No mundo contemporâneo, a garantia da liberdade e da igualdade dos indivíduos, valores fundamentais do capitalismo, não se poderia ser dada por um poder pessoal advindo de um rei, por exemplo. Seria uma contradição que um poder pessoal convivesse com o discurso de que todos são livres e iguais, além de serem sujeitos de direito. Por esse motivo, o poder político na contemporaneidade deixa de ser pessoal e passa a ser exercido por um ente impessoal, supostamente neutro e supostamente afastado da sociedade, o Estado. E é o Estado que irá impor a ordem social por meio das normas jurídicas. As relações que se formam a partir da estrutura social e econômica das sociedades contemporâneas é quem determina a formação das normas jurídicas. O direito, segundo essa concepção, não é um conjunto de normas, mas a relação entre os sujeitos de direito. Mais detalhes em ocupar, residir, subverter, Igreja e Teologia em Tempos de Violência, Racismo e Opressão, Editora Novos Tempos, página 34, 2016. E Teoria Geral do Direito e Marxismo, Editora Boitempo, de Evangeni Pachucanes,
página 117. E será através disso que o direito, como relação social, apontará para a dimensão estrutural do racismo, que não pode ser dissociado do direito, embora nem todas as manifestações racistas sejam jurídicas. É certo que atos de discriminação racial direta e às vezes até indireta são, na maioria das sociedades contemporâneas, considerados ilegais e passíveis de sanção normativa. Entretanto, principalmente a partir de uma visão estrutural do racismo, o direito não é apenas incapaz de extinguir o racismo, como também é por meio da legalidade que se formam sujeitos racializados. Como citado no livro Crítica da Razão Negra, São Paulo, 2018, página 115, de Achille Mbembe, abre aspas. A lei que criminaliza os corpos pretos e empobrecidos condiciona o enquadramento marcado pela construção dos comportamentos suspeitos. Se a lei é o Estado, o suspeito padrão é também um suspeito para o Estado, fecha aspas. Apresentada uma síntese das definições de direito e suas relações com a análise estrutural do racismo, podemos reduzir a duas visões correntes sobre a relação entre direito e racismo. 1. O direito é a forma mais eficiente de combater o racismo, seja punindo o criminal e civilmente os racistas, seja estruturando políticas públicas de promoção de igualdade. 2. O direito, ainda que possa induzir mudanças superficiais na condição de grupos minoritários, faz parte da mesma estrutura social que reproduz o racismo enquanto prática política e como ideologia.